Hello, amigos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Juliana e esse é o Não Viaja Ju. Bom, para começar, no vídeo de hoje teremos um bate-papo, né? Vai ser mais um bate-papo enquanto eu pentei o cabelo. Acabei de tomar banho, acabei de me preparar para poder começar a fazer as minhas coisas do dia. E o vídeo de hoje vai ser um bate-papo. E como o título diz, o que eu aprendi depois que fui atropelada. Sim, gente, eu fui atropelada. Tem mais ou menos aí um mês que eu fui atropelada, que eu sofri um atropelamento. E eu vou contar com detalhes pra vocês tudo que aconteceu, como foi, mas eu tenho que começar do começo, não é mesmo? Mas enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou contando pra vocês, eu vou penteando meu cabelo, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos começar do começo, né? Eu morava na minha cidade natal, que era Iguaba Grande, não é mesmo? E rolou a oportunidade de vir pra cá, para Joinville, em Santa Catarina, no sul do Brasil. Então eu saí do Sudeste e vim pra cá, pro sul do Brasil, onde eu já conhecia, né, quem hoje é meu atual namorado, Pedro, a mãe dele e a irmã, né? E eu já conhecia eles, então eu já tinha um lugar pra ficar aqui. Eles insistiam bastante pra eu vir, então eu vim também. Então foi uma sucessão de coisas que me incentivaram a estar aqui hoje. Daí eu consegui um trabalho, fiz uma entrevista online mesmo, consegui um trabalho no centro de Joinville, né, fazendo na minha área, né. Daí eu comecei a trabalhar e tudo tava assim caminhando ok, e comecei a trabalhar. Só que a empresa, ela mudou de bairro, né, ela saiu do bairro do centro e ela foi para um bairro ao norte de Joinville. Né? Então, o meu caminho para o trabalho mudou. Quando eu trabalhava no centro, eu ia e voltava com o Pedro, né? E quando eu comecei a trabalhar no norte da cidade, a gente meio que separou os caminhos, né? Eu ia pro norte, voltava, enfim, a gente não voltava mais junto, então não tinha companhia dele. Porém, né, o meu trabalho, quando a empresa mudou pro norte, ele ficava mais próximo daqui do bairro que eu moro, mais próximo da minha casa. Então, se eu gastasse aí mais ou menos 40 minutos, eu conseguiria ir pro trabalho a pé ou voltar do trabalho a pé. 40 minutos mais ou menos. O que não é uma caminhada ruim, na minha opinião. Eu que estou acostumada a andar muito, né? Então, na minha opinião, não é uma caminhada ruim, sabe? E... deixa eu tirar a toalha aqui. E... o que acontece? Teve um dia, né? O trabalho, ele não era difícil, sabe? O meu trabalho não era um trabalho difícil. Na verdade, é um trabalho muito fácil de se fazer. E eles venderam uma promessa de que a gente teria disponibilidade de horário, né? A gente ia ter um horário bem flexível, nós faríamos o nosso horário, nós que faríamos não sei o quê, e que seria muito tranquilo, poderíamos trabalhar de casa. Só que na prática não funcionava assim. Então na entrevista eles venderam isso e na prática eles cobravam outra coisa. Não era um trabalho registrado em carteira, era um trabalho PJ, que é pessoa jurídica, né? E, enfim... fora que eu ainda tinha que pagar a minha passagem e tinha que andar 25 minutos a pé. E aqui em Joinville tem um fator, né? É até uma curiosidade. Joinville é conhecida também como Chuville, porque é um lugar que chove pra caramba. Nos vídeos aí que eu já subi, enquanto eu estava aqui, vocês podem ver que tá bem nublado, não tem sol. No último vídeo que eu postei, tava chovendo. Então, Joinville é conhecida como Chuville, porque chove muito. E fazer esses 25 minutos a pé na chuva de vento com guarda-chuva não dava muito certo. Mas enfim, estava eu seguindo a minha vida, trabalhando na empresa, né? Daí, o que acontece? Eu também trabalhava demais.
nós éramos responsáveis por orçamentos. E esses orçamentos a gente tinha que fazer e entregar em 7 dias. Tinha que orçar, né, por telefone, por WhatsApp, por e-mail, com pelo menos 3 fornecedores. Gente, era assim, um absurdo. Porque a gente nunca fazia um orçamento a cada 7 dias. A gente fazia, eu já cheguei a fazer 8 orçamentos a cada 7 dias. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é você tá tentando fazer um orçamento? Preste atenção. Funcionava assim, era um orçamento. Por exemplo, um orçamento de obra. Então eu tenho uma obra e nessa obra eu preciso de material de construção, preciso de iluminação, preciso de mão de obra, preciso de, sei lá, piso, preciso de mobiliário, preciso... Cada um desses itens tinha que ter 3 fornecedores, no mínimo. Então, imagina, para você fazer isso em uma obra, para um orçamento, uma obra, é muito tranquilo. Agora você imagina fazer isso para 8 obras. Fazer isso para 8 obras. Cada obra tinha que ter pelo menos 3 orçamentos, 3 fornecedores de cada um desses itens. Então chegou a um ponto que a gente estava enlouquecendo. E não obstante disso, no meio do caminho, às vezes a gente estava lá orçando, às vezes a gente estava lá indo atrás do orçamento lá da galera, e eles mandavam a gente parar porque tinha uma reunião para falar de nada. Ou então a gente tinha que simplesmente pegar e fazer parar porque tinha um orçamento que era muito mais importante. Só que eles não prorrogavam o prazo que a gente tinha que entregar o resto. Eles simplesmente falavam, não, você tem que entregar esse aí amanhã. Aí eu falava, ué, mas eu tive que parar esse para poder fazer o outro. E eles ficavam, não, mas não importa, tem que entregar. Então a gente acabava levando trabalho para casa. A gente trazia trabalho para casa e a gente virava à noite. Uma vez olharam para uma colega minha e falaram assim, tá, mas o que você faz das 6 às 8 da manhã? Tipo, como se ela não tivesse uma vida, como se ela tivesse que levar o trabalho para casa para poder trabalhar de casa. Enfim, sabe? Enfim, eu já tava começando a trabalhar de casa também, então eu trabalhava full. Eu ia pra lá, chegava às 8, saía às 5, aí saía às 5, vinha pra casa. Chegava em casa, eu trabalhava mais. Eu trazia o computador pra casa e ficava trabalhando em casa, pra no dia seguinte, às vezes eu ia dormir 4, 5 horas da manhã, deitava, fechava o olho e já tinha que levantar, porque tinha que estar lá às 8. E eu tinha que sair pelo menos 1 hora antes. Por quê? Porque eu ainda tinha que caminhar 25 minutos. Tinha que pegar o ônibus e caminhar mais 25 minutos. Então, tava ficando bem cansativo pra mim. E no dia que eu sofri o acidente, né? Quando eu sofri o acidente, o que aconteceu? Eu tava com 4 orçamentos, fazendo 4 orçamentos, né? E me mandaram parar um dos orçamentos pra poder pegar um que era mais importante. E aí eu falei, tá, mas e o outro? Vamos prorrogar o prazo do outro? Não, o prazo não vai ser prorrogado. E eu falei, beleza, então ferrou, né? Porque como que eu vou fazer pra entregar os 2 orçamentos se eu vou ter que parar literalmente um pra me dedicar ao outro que é mais importante? A conclusão foi, vou levar pra casa. Daí, naquela semana, eu levei todos os orçamentos pra casa, trabalhei de casa. Só que não dá pra fazer tudo de uma vez. É muita coisa, não tem como. Eu não tenho como me dedicar a 3 orçamentos ao mesmo tempo. Porque eu tenho que telefonar, eu tenho que mandar mensagem, eu tenho que mandar especificação, eu tenho que alimentar, eu tenho que tirar média. Eu tenho que montar todo um parâmetrozinho ali, sabe? Então não dava. Então eu me dediquei àquele que era mais importante, que estava como prioridade. Daí eu me dediquei a ele. Cheguei, isso era uma quinta-feira, né? Eu levei esse serviço pra casa, trouxe esse serviço pra casa, passei a noite inteira trabalhando nele. Gente, nesse dia, nessa quinta-feira, eu não dormi. Eu virei da quinta pra sexta, sabe? E quando foi sexta, 8 horas da manhã, eu tava no trabalho de novo. Quando eu cheguei no trabalho, quase não tinha ninguém no escritório ainda. Daí eu cheguei com tudo pronto, tava tão feliz, eu falei, caramba, eu não vou render tanto quanto eu gostaria porque eu tô muito cansada, mas eu vou conseguir entregar. Eu vou entregar tudo pronto.
Daí eu cheguei. Quando eu cheguei no escritório, lá era dividido entre comercial. Comercial é a pessoa que capta todas as informações com o cliente, né? Pra poder jogar no nosso sistema. E no sistema ali, eles falarem, né? O que ele quer, o que ele quer que tire. O cliente, no caso, né? E o rapaz do comercial que estava responsável por aquele projeto, por aquele orçamento, que era a prioridade, ele esqueceu no dia anterior, na quinta-feira, de falar que ela precisava retirar o concreto, que ela ia retirar não sei o quê. Coisas que eu teria que recalcular tudo de novo, jogar no sistema do Cienge tudo de novo para tirar preço de novo e fazer todo o trabalho que eu passei a madrugada inteira fazendo. Eu teria que refazer tudo, porque não valeu de nada, porque ele esqueceu de uma informação. Só que a culpa ficou como dele? Não, a culpa ficou como minha. Mas ele não alimentou o sistema com a informação que eu precisava. Eu não tenho acesso ao cliente. Ele que tem que me dar essa informação. Gente, aquilo ali acabou comigo. A minha supervisora, ela olhou pra mim e falou assim: Juliana, fica calma. Falei, não tenho como ficar calma. Eu passei a noite inteira acordada, eu tô a semana toda trabalhando nisso aqui. Ele teve 7 dias pra me falar isso que ele tá me falando hoje. Eu trabalhei final de semana passado nisso aqui. Eu me dediquei ontem à noite de madrugada para poder conseguir entregar isso aqui hoje, sabe? É um descaso comigo, é uma falta de empatia comigo. Aquilo me abalou demais. Eu que já estava estressada, estava cansada, estava sem dormir. Eu fiquei muito mal. Eu passei o dia inteiro mal. Mas eu refiz o meu trabalho, eu entreguei o meu trabalho e a cliente fechou. Para deixar claro, a cliente fechou aquele orçamento. Mas eu estava nitidamente péssima. Péssima. E naquele momento ali, todo mundo viu que eu não estava bem. E naquele dia, uma colega nossa, a Vani, né, que hoje ela é até minha sócia nesse projeto que a gente está iniciando, ela já tinha saído um dia antes. Então já tava aquelas emoções bem, sabe? E ela saiu pelo mesmo motivo. Pelo motivo que as pessoas ficavam fazendo esse tipo de coisa. Eram falsas promessas que deram pra gente, sabe? E naquela sexta-feira, quando eu entreguei o meu trabalho, eu olhei pra minha supervisora e falei... Era umas 5 horas da tarde, ela tava no refeitório com outras meninas. E eu fui até o refeitório. Gente, a minha cara, era nítido na minha cara que eu não tava bem. Era nítido na minha cara que eu não estava bem naquele dia. E ela olhou pra mim: Ju, vai pra casa mesmo, descansa, que não sei o quê. E eu ali, gente, vocês não têm noção de como eu estava naquela situação ali, sabe? Vocês não têm noção de como tava a minha cabeça, de como eu tava, a minha energia tava baixa. Eu tava uma pessoa super negativa depois que eu entrei na empresa. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia viver. Meu relacionamento não tava legal. Eu e o Pedro, a gente tava brigando pra caramba. Tava indo de mal a pior. De mal a pior mesmo. E aí eu falei pra ela, eu preciso ir pra casa, que não sei o quê. Daí eu voltei pro escritório, voltei pra sala. E enquanto eu arrumava minhas coisas, eu guardei o computador. Falei, vou levar o computador pra casa, né? Porque vai que eu consiga arrumar alguma coisa. Porque ainda tinha um outro orçamento que eu tinha que entregar na sexta. E eles tiraram da sexta, jogaram pra entregar na terça por causa desse erro do garoto. Aí, por causa do erro do garoto, o orçamento pode ser entregue na terça-feira, né? Eu falei, eu vou trabalhar em casa final de semana, descanso hoje, sexta, trabalho em casa final de semana e entrego esse orçamento na segunda. Daí eu voltei pra sala, né? Conversei com a supervisora no refeitório, com as meninas me dando apoio. Eu acho que elas estavam com medo de eu pedir pra sair depois daquilo tudo, né? Porque foi muito estressante. Foi uma situação assim que ninguém esperava, sabe? E eu voltei pra minha sala. E enquanto eu guardava o computador e tal, eu tenho um caderno. Eu tinha, né, um caderno lá. E esse caderno era onde a gente fazia anotações das obras e dos orçamentos que a gente recebia. E eu vou mostrar pra vocês a frase que eu escrevi no caderno um pouco antes de sair de lá. Eu vou botar a foto aqui. Aqui agora, para vocês verem o que eu escrevi no caderno
antes de sair de lá e antes de guardar o meu caderno na mochila. Eu escrevi essa frase: help, eu estou tão cansada que nem sei como vou pra casa hoje. Essa foto que eu tô colocando aqui é uma foto que eu mandei pra uma colega minha quando ela veio me perguntar como eu estava, né, e tal. Eu falei, cara, você não faz ideia do que eu escrevi um pouco antes de sair do escritório na sexta-feira. E foi exatamente essa frase que eu escrevi. Eu tava muito cansada. Eu realmente tava assim, no piloto automático, eu não sabia como eu iria pra casa. Eu tava muito cansada, extremo. Daí eu peguei as minhas coisas e saí do escritório, né, fui andando. Quando eu cheguei do lado de fora, no estacionamento do prédio, eu encontrei um colega meu, né, um colega de trabalho mesmo, e ele tava de bike. Daí ele olhou pra mim e falou assim, Ju, que cara é essa? Tá morrendo? Falou assim, eu falei, cara, não sei como é que eu vou pra casa hoje, tô muito cansada. E ele falou assim, vamos andando, vou contigo, tô morando ali na reta pro teu bairro, vamos andando, eu vou contigo. Daí a gente andou uns 25 minutos, quando a gente tava chegando próximo, e eu só falando, reclamando, sabe? Eu tava reclamando ao extremo, gente. Eu tava reclamando demais, eu tava uma pessoa muito reclamona e negativa. Daí eu reclamando pra caramba com ele. Quando a gente chega no local onde tem o ponto do ônibus que eu pegava, né, pra poder ir pro meu bairro, pra ir pro terminal do meu bairro, eu falei, cara, vai lá, eu vou pegar meu ônibus ali naquele ponto. Aí ele, que isso, cara? Seu bairro é aqui do ladinho, sua rua é aqui do ladinho. Em 15 minutos tu tá em casa. Vamos, eu vou te acompanhando, eu moro ali na reta, vou até o terminal contigo. Aí eu, não precisa. Eu ainda insisti falando que eu ia de ônibus e tal. E ele, não, que isso, é bom que você conhece, que não sei o quê. Ele insistiu tanto que eu aceitei. Eu falei, tudo bem, vambora. Daí a gente pegou, entrou na rua e fomos andando. E eu reclamando. No caminho todo foi tudo tranquilo, foi tudo muito, muito ok. Mas a gente chegou num local, né, onde tinha um banco, uma pista, né, de mão única, então os carros iam todos no mesmo sentido, e ela tinha 2 faixas, então cabiam 2 fileiras de carro. E a faixa de pedestres, né, eu ia atravessar, eu fui, porque meu terminal já estava do outro lado da rua, o terminal que eu ia, né, o meu bairro estava do outro lado da rua, então eu teria que atravessar naquela faixa para chegar no meu bairro, para chegar próximo da minha rua já estava ali do outro lado. E aí, os carros das 2 faixas pararam, né, e o meu colega, ele estava de bike junto comigo, ele falou, não, vou até o terminal com você, do terminal eu volto. Daí, os 2 carros das faixas pararam e a gente começou a atravessar. Eu, um pouco à frente, ele de bike, né, porque ele demorou um pouco para sair do lugar porque ele tava de bike, e tinha mais um pessoal atravessando. Só que eu fui na frente. Nisso que eu vou na frente, os carros pararam, mas pelo acostamento tava vindo um motoqueiro, e o motoqueiro, quando eu olhei, o motoqueiro me pegou. Sim, gente, o motoqueiro, ele me jogou pro alto, ele tentou desviar, mas não conseguiu. Eu ainda tava na faixa quando ele me pegou, né? Eu tava atravessando na faixa, tudo certinho, os carros parados, ele que veio pelo acostamento e me jogou pro alto. Nisso que ele me jogou pro alto, eu caí de bruços, né, de barriga no chão, assim, com a cara no chão, na calçada, né? E eu bati de cara no chão na calçada. Todo mundo veio desesperado, meu colega veio desesperado, pegou meu telefone, ligou pro Pedro. O Pedro não atendeu, e aí ligou pra minha sogra, aí minha sogra atendeu, e aí a gente conseguiu falar com o Pedro, pro Pedro ir até o local, né, me socorrer. E tudo que tava acontecendo ali naquele momento, sabe, o motoqueiro parou pra poder tentar ajudar e tal, todo mundo achando que eu tinha quebrado alguma coisa, e só meu rosto, o meu pé direito, o meu joelho esquerdo e o meu cotovelo estavam doendo demais. Eu ainda tenho até a marca aqui no cotovelo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Aonde machucou, né? E eu tava sentindo muita dor no rosto, que eu não conseguia abrir os olhos. E eu sentia gosto de sangue. Eu tava sentindo muito gosto de sangue. E todo mundo com medo, achando que eu tinha me quebrado, achando que eu ia desmaiar, porque eu tava de olho fechado, assim. E aí ligaram pro SAMU, né?
e o cara do SAMU falando comigo no telefone e tal, mas o SAMU nunca chegou. Né? O SAMU nunca chegou. Daí o Pedro chegou, né? E na hora que o Pedro chegou, começou a sair uma água do meu nariz. Começou a sair uma água. E de repente o meu nariz começou a sangrar muito, e eu comecei a entrar em desespero. Vocês estão vendo essa blusa aqui? Foi com essa blusa que eu passei pelo acidente. Eu tava vestida com essa blusa aqui, que inclusive eu vou mostrar essa foto. Sim, era essa blusa e eu estava nesse estado. Era sangue do meu nariz isso aí, entendeu? E fui pro hospital, cheguei lá, fui atendida, fui pra uma UPA, né? Unidade de pronto atendimento. De lá fui transferida para um hospital regional, que era o São José. Fui muito bem atendida lá. Cheguei em casa, era meia-noite. Não quebrei nada, não sofri nenhum trauma. Tenho que fazer os exames mais detalhados, né? O rapaz, quando a gente foi pro São José, eu fui de ambulância, né, pro São José. Então a gente acabou liberando o rapaz, o motoqueiro. E não quebrei nada, não sofri nenhum trauma. Precisei tomar uns remédios, meu nariz ficou roxo, né? Meu cotovelo machucado, meu pé ficou roxo, meu joelho ficou roxo. Mas eu não quebrei nada, não sofri nada além disso. E aí é onde eu quero chegar. O que eu aprendi com esse acidente? Antes de vir pra cá, pra Joinville, eu tava uma pessoa completamente diferente do que eu tava depois que eu comecei a trabalhar naquele lugar, sabe? Desde que eu vim pra cá, pra Joinville, eu vim com uma energia lá em cima. Eu vim tipo, caraca, vou botar pra quebrar, vou fazer acontecer. Eu vim com essa energia pra Joinville. Mas, quando eu comecei a trabalhar naquele lugar, que eu vi que não era exatamente aquilo que estavam prometendo. Eu acho que é assim, se você não vai fazer uma coisa, então não faça falsas promessas. Não prometa algo que você não vai fazer, sabe? Então, assim, eu fiquei muito chateada. Eu tava chateada, eu tava triste, mas eu precisava. Então eu tava lá, não que eu não precise de trabalho, eu preciso sim de trabalho. Mas aquilo tava me desgastando muito, tava me tornando uma pessoa negativa, tava me tornando uma pessoa péssima, sabe? E não tô falando mal das pessoas que trabalhavam lá, longe disso, o pessoal todo muito gente boa, os donos da empresa são pessoas assim, são caras incríveis, são pessoas muito bacanas, tentaram prestar, os donos da empresa, tá? Tentaram prestar toda a assistência pra mim, ofereceram ajuda e tal, estavam preocupados, porém, eu vou chegar lá. A minha supervisora, logo no sábado, ela mandou mensagem, perguntou se eu tava bem e tal. E eu respondi porque eu tava sofrendo com muitas dores de cabeça. Até hoje, assim, sabe, mais de um mês depois do acidente, eu ainda sinto dores de cabeça. Essas dores de cabeça, elas acontecem se eu ficar muito tempo com a cabeça pra baixo ou se eu ficar muito tempo olhando pra algum lugar numa posição diferente, sabe? Dói a minha cabeça, eu sinto dores. Depois do acidente ficou assim. E eu comecei a ter crises de pressão alta, picos de pressão alta, minha pressão estava indo a 18, né? E eu peguei um atestado de 1 semana. Então aquela semana ali, do sábado até o próximo domingo, eu ia ficar em casa. Eu só ia pro trabalho na próxima segunda-feira. E eu fiquei em casa, de verdade. Então, sábado e domingo ninguém falou nada. Quando chegou na segunda-feira, eu comecei a ser pressionada. A entregar coisas do trabalho. Mas espera, eu tinha sofrido um acidente, eu teria que trabalhar no sábado e no domingo. Gente, sério, no sábado depois do acidente, eu não conseguia ficar mexendo no celular, eu não conseguia ficar mexendo no computador, doía minha cabeça, eu começava a dar teto preto, eu começava a dar apagão, sabe? Eu simplesmente apagava. E eu trabalhei mesmo assim. Quando foi na segunda-feira, 9 horas da manhã, todo o meu trabalho estava pronto. Na segunda-feira, 9 horas da manhã, eu entreguei tudo. Pra vocês verem o ritmo que eu tava. Eu tava acidentada, eu tava com muita dor,
o médico foi bem claro comigo, é repouso total. Eu não fiz esse repouso no sábado, eu fiquei trabalhando no computador, sabe? Nesse sábado, o Pedro não estava em casa, ele pegou serviço, né, no quartel, então ele não estava em casa para poder controlar. E eu trabalhei nas segundas 9, eu entreguei tudo que eu tinha que entregar, de casa mesmo. E mesmo assim, durante aquela semana, eles não tiveram dó nem piedade, eles ficaram em cima de mim me cobrando. E eu fui bem taxativa com a minha supervisora. Eu falei pra ela assim, olha, na próxima segunda eu preciso conversar com vocês e também vou entregar meu atestado. Porque eu tô de atestado. No meu atestado tá escrito bem claro que eu preciso fazer repouso total. Repouso total. Eu não posso fazer nada. Só que foi nessa segunda-feira, não tinha ninguém em casa, a casa tava meio revirada. Eu falei assim, quer saber? Eu vou faxinar a casa. Eu levantei e comecei a varrer a casa. Gente, é sério, eu desmaiei na sala de casa. Eu dei teto preto e eu simplesmente desmaiei. Desmaiei porque eu apaguei. Eu sofri uma pancada na cabeça, sabe? Eu sofri uma pancada na cabeça, eu não devia fazer esforço. E ali, naquele momento que eu desmaiei, eu percebi que não era pra fazer mesmo, sabe? Eu não tinha que fazer esforço mesmo. Daí eu resolvi começar a cumprir, né, de fato, o meu repouso. E onde eu quero chegar com isso? Nessa semana que eu fiquei em casa, que eu precisei ficar de repouso, eu tive muito tempo pra pensar. Pensar na minha vida, pensar nas coisas que eu tava me sujeitando, sabe? E ali naquela semana eu tomei a decisão. Eu falei, eu não vou fazer nada que não me faça feliz mais. A partir de agora, esse acidente, ele aconteceu pra eu aprender. Esse acidente aconteceu pra eu aprender. E eu aprendi. A partir de agora, eu só vou fazer aquilo que me faz feliz. E ali eu tomei a decisão de que eu não iria mais trabalhar naquela empresa. Hoje, o que eu aprendi, né, com esse acidente? Eu aprendi que a gente tem tão pouco tempo. Em um segundo, tudo pode acabar. Em um segundo, toda essa viagem aqui, toda essa loucura, sabe, pode ir pro espaço. Em um segundo, você pode interromper tudo. Em questão, assim, sabe, é rápido pra tudo acabar. Naquele momento que eu fui atropelada, eu achei que eu fosse morrer. Quando eu vi meu nariz sangrar daquele jeito, eu falei, pronto, acabou. É o fim. Aqui é o fim, entendeu? Eu já sabia que eu não tinha quebrado nada, porque eu conseguia mexer as coisas, mas eu não sabia como é que tava a situação do meu rosto, né? Eu não tinha conseguido ver. E quando começou a sair aquela secreção toda, era uma água mesmo, gente, uma água. E aquele sangue todo, eu falei, pronto, acabou. Acabou, a minha vida acabou, sabe? E eu fiquei, caramba, eu não vou conseguir ver minha mãe, eu não vou conseguir ver meu pai, eu não vou conseguir ter uma vida com meu namorado, eu não vou conseguir fazer aquilo que realmente me faz feliz. E eu sinto, hoje, eu olho e falo, nossa, Deus tem a sua forma misteriosa de fazer a gente entender as coisas, de colocar a gente no caminho que a gente precisa seguir. Eu não me arrependo nem um segundo de ter saído do trabalho lá, né? Não me arrependo nem um segundo de ter saído daquela empresa. Eu sou muito grata, porque foi essa empresa que me deu a oportunidade de vir pra cá, pra Joinville. Sou grata demais, sou muito grata. Mas eu não me arrependo de ter saído. Hoje a situação não tá muito legal, né? Mas eu sei que não vai ficar ruim, vai melhorar, eu tenho fé nisso, eu acredito muito nas coisas que Deus faz por nós, e Ele não coloca a gente em determinadas situações se não for pra gente aprender, se não for pra gente crescer, seja bom ou ruim. Eu sei que eu vou crescer com isso, e pra mim, esse acidente foi um aprendizado. Eu não fico com medo, eu não fico me sentindo como se Deus tivesse me abandonado, muito pelo contrário. Pra mim, esse acidente foi a mão de Deus. Foi Deus olhando pra mim e falando, filha, acorda,
Acorda, não é assim que eu quero que você viva. Acorda. E melhor explicação que isso é eu ter passado por tudo isso e não ter quebrado nada. A moto bateu em mim, a moto me jogou pro alto, me jogou de cara numa calçada. Eu caí literalmente com a cara, bati com a cara no chão, sabe? E eu não quebrei um dente, eu não quebrei meu nariz, eu não sofri nada, né, extremo. Então, eu acho que, na minha opinião, o que eu aprendi com isso foi a me ouvir mais e a seguir o fluxo das coisas. Deus não faz nada errado. Seja bom ou ruim que aconteça na nossa vida, a responsabilidade é nossa, das nossas escolhas, porque Ele dá livre-arbítrio pra gente fazer isso, né? Mas é pra aprender algo ou pra te influenciar a fazer algo. E eu não me arrependo, tô muito feliz por ter saído de lá. Eu não tô tendo crise de ansiedade, eu não tô tendo pico de pressão, a minha saúde tá ok, né? E eu tô tendo apoio das pessoas que eu amo, né? E eu tenho certeza que o que é pra ser meu vai vir pra mim, o que é pra ser vai acontecer. E eu não vou perder mais o meu tempo sendo infeliz, fazendo coisas que me façam infeliz, ou então fazendo coisas que botem a minha vida em risco, né? E é isso. É isso. Foi isso que eu aprendi com esse acidente e jamais eu vou me arrepender, jamais eu vou culpar Deus e o mundo por um acidente. Eu acredito que sim, foi Deus, mas foi Deus falando: filha, isso aqui é pra você acordar, isso aqui é pra você saber que eu tenho coisas melhores, que eu tenho um caminho melhor. Não é por aí que você tá indo, não. Vamos parar aí, calma, sabe? E eu sou muito grata. Eu sou grata a Deus por ter passado por isso, por ter essa experiência e por estar aqui podendo contar. Podendo contar essa experiência pra vocês. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aí, por favor. Já passou por alguma coisa parecida com isso, sabe? Deixa aqui no comentário também, vamos interagir. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!